Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter mais uma aula de química, tá? Vamos, na verdade, dar continuidade ao que a gente já estava estudando na aula anterior e nas outras aulas, que são a entalpia, né? Parte da físico-química que a gente vem falando, só que agora nós vamos tratar da lei de Hess, tá? Esse que está na tela é o químico suíço Germain Henri Hess, que foi o responsável por esta lei que nós vamos estudar a partir de agora. A lei de Hess, ela foi formulada, né? E Hess foi considerado um dos fundadores da termoquímica, e a lei dele dizia o seguinte: o valor da variação da entalpia, representado pelo ΔH, para uma certa reação química é sempre o mesmo, independente do modo como é realizada. Depende somente do estado inicial e do estado final. Vocês lembram que a gente sempre faz a continha final menos o inicial? Então, é justamente isso que ele está falando. Porque, de acordo também com a lei de Lavoisier, na natureza, nada se cria, nada se perde, sim, se transformam, né? Então, ele foi seguindo essa linha de raciocínio. Continuando aqui. Ou seja, o ΔH depende somente dos valores das entalpias dos reagentes e do produto, como a gente já vem vendo. Só que olhem a diferença. A gente sempre faz final menos inicial, produtos menos reagente. Na lei de Hess, nós vamos fazer reagentes mais os produtos. Então, o que mudou não é mais uma conta de subtração. Agora, nós vamos para as contas de adição. Tem um exemplo aí para vocês verem. Consideramos que a reação de 1 mol de água é transformada na água no estado gasoso. Essa reação é realizada em 2 vezes, ou seja, ela tem 2 etapas, tá? Porém, optou-se por caminhos diferentes. Então, quando ela é realizada numa etapa única, olhem o gráfico. Nós temos uma crescente, né, aqui. Essa crescente quer dizer que a minha energia está aumentando no estado final. E se vocês repararem, vocês vão ver que o ΔH é positivo. Então, ela é uma reação endotérmica, né? Quando eu faço em 2 etapas, eu pego a primeira etapa e a segunda. Lembram-se que todo elemento, toda substância química no seu estado fundamental equivale a 0. Então, algumas coisas aqui eu já tiro. Olha aqui. O H2 já vale 0. Aqui já vale 0. Aqui vale 0 e aqui vale 0. Desculpa. Então, o que vai acontecer? Eu eliminando esses que valem 0, eu consigo adquirir isso aqui. A reação da água, tá? A água no estado líquido, transformando a água em estado vapor. Valor desse ΔH, dessa energia liberada, mais 44. Observe que, independente de ter realizado uma ou 2 etapas, a variação da entalpia é sempre igual a mais 44. Não mudou. Isso ocorre porque a soma algébrica desses valores das 2 etapas participam do mesmo processo, né? Então, nós temos aí o ΔH, que é o final, né? É igual ao ΔH da primeira etapa, mais o da segunda etapa, mais o da terceira etapa, e assim sucessivamente, quantas etapas eu tiver. Então, por exemplo, no segundo caso, o ΔH da reação foi a soma, a gente só somou
a primeira etapa, que tinha um valor de 286 quilojoules positivos, mais, foi uma soma, mais a segunda etapa que tinha o valor do ΔH de menos 242. Então, se a gente pegar 246 mais menos 242, nós vamos ter um ΔH positivo em 44 quilojoules. Então, a lei de Hess se tornou muito importante nessa área da termoquímica porque ela determina que as reações químicas não podem ter o seu ΔH determinado nas experiências de laboratório, tá? Dentro do laboratório, a gente não consegue determinar esse ΔH, se ele vai variar, se ele não vai. Entretanto, a lei de Hess, a lei da entalpia desse tipo de reação, pode ser calculada nas etapas que vão acontecendo no decorrer desse processo. Pessoal, eu não passei neste momento nenhum exercício da apostila, tá? A lista de exercício de vocês está em anexo, aí nesse nosso campo do Google Classroom, para vocês poderem realizar em sala de aula. Ou melhor, desculpa, em casa, né? Sala de aula daqui a alguns dias, se Deus quiser. Mas para vocês fazerem em casa, tá? E aí, conforme semana que vem, na nossa próxima aula, a gente passa mais alguns exercícios sobre lei de Hess, aumentando um pouquinho mais o nível da dificuldade. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida, entrem em contato, mandem mensagem, tá? Que a gente marca uma videoconferência para a gente tirar todas as dúvidas. Tudo bem? Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até logo, se Deus quiser.